Você sabia que comer ervilhas com determinado acompanhamento pode, na verdade, prejudicar sua saúde? Até mesmo a ervilha, esse superalimento verde considerado um dos melhores entre os grãos, tem seus pares perfeitos e também aquelas combinações que uma verdadeira, são uma verdadeira cilada para o organismo. Pois é. Até essas ervilhas tão benéficas precisam ser consumidas do jeito certo para o seu corpo realmente aproveitar cada nutriente. Se você as consome junto com alimentos pesados ou nada saudáveis, isso pode acabar irritando seu estômago e fazendo mal para você. Por isso, eu, o Dr. Cocou, preparei este conteúdo especial. Para proteger sua saúde e manter o bem-estar, eu vou te revelar agora quais são os 3 piores alimentos para misturar com ervilha e também os 3 melhores para você turbinar sua dieta. Olá a todos, aqui é o seu Dr. Cocou. Você ainda não se inscreveu no canal? Então, aproveite e se inscreva agora, deixe o seu like e compartilhe este vídeo com quem você mais ama. Apresentando o Dr. Cocou para todo mundo. Eu vou continuar trazendo sempre informações de saúde para vocês. Os grãos sempre foram vistos como os alimentos mais perfeitos na história da humanidade. E a estrela de hoje é a ervilha, que não tem comparação quando o assunto é o teor de fibras dietéticas. As ervilhas são docinhas, saborosas, e sua cor vibrante faz delas o grão mais popular e amado em todo o mundo. É muito comum encontrarmos pratos deliciosos como salada de ervilha, uma sopa de ervilha bem quentinha e até patês ou pastas cremosas. Antigamente, na medicina tradicional, o consumo de ervilhas era muito indicado para quem sofria com indigestão, inchaço abdominal e náuseas, funcionando como um verdadeiro tônico para recuperar as energias. Elas não são maravilhosas apenas na cozinha, mas também agem como um remédio nato. A ervilha ganhou uma fama. Se receitas focadas na prevenção do sangue, até as melhores combinações para a saúde do cérebro, e até misturas milagrosas para a saúde do intestino e prevenção de doenças. Tudo foi detalhadamente reunido. Mas, pessoal, prestem muita atenção aqui. Você sabia que, mesmo sendo tão benéfica, a ervilha tem algumas combinações que podem ser prejudiciais para a sua saúde? Agora, eu vou te contar quais são as 3 piores misturas com ervilhas e as 3 melhores combinações para você potencializar ao máximo todos os benefícios desse superalimento. Em primeiro lugar, o alimento que pior combina com as ervilhas é, surpreendentemente, o arroz integral, ou os grãos inteiros. Você deve estar chocado, não é? Muita gente por aí inclui o arroz integral com ervilhas na dieta como uma forma de prevenir a diabetes. Embora seja bom para controlar o açúcar no sangue, essa mistura não é nada legal para a sua digestão. Comparadas a outros grãos, as ervilhas têm um teor de proteína menor, mas são riquíssimas em amido, o que dá aquele gostinho adocicado que a gente adora. Você pode até pensar que o amido aumenta o açúcar no sangue, mas, diferente do açúcar refinado, o amido da ervilha é absorvido bem devagar pelo corpo. Isso acontece principalmente por causa das fibras dietéticas das ervilhas, que são famosas por serem superabundantes. Essa fibra ajuda a retardar a absorção dos carboidratos que você come ao mesmo tempo, evitando aquele pico rápido de glicose e fazendo com que ela suba de forma gradual. Olhem só, prestem atenção aqui. Esse efeito das ervilhas não é algo passageiro. Essa pesquisa foi destaque na revista científica internacional Nature. Mas sim, certo. Exatamente. Quanto mais rugosa for a ervilha, maior é o teor de amido resistente nela. Esse tipo de amido não é digerido imediatamente no intestino, mas sim fermentado.
Após a fermentação, as fibras da ervilha se unem para formar os ácidos graxos de cadeia curta. O mais incrível é que isso melhora a função das células que produzem a insulina, que é quem regula o açúcar no sangue. Isso torna a ervilha uma das melhores aliadas para quem cuida da diabetes, pois permite que nossas células regulem o açúcar sozinhas. Infelizmente, se você as comer junto com arroz integral, não conseguirá aproveitar todos esses benefícios maravilhosos, principalmente porque a digestão fica bem mais pesada e a eficiência desse amido resistente da ervilha cai drasticamente. Por que isso acontece? O segredo está no tipo de fibra encontrada, tanto na ervilha quanto no arroz integral. Existem dois tipos de fibras baseadas na solubilidade em água. A fibra insolúvel, que ajuda no movimento do intestino e na rapidez da evacuação, e a fibra solúvel, que ajuda a regular o colesterol e a secreção de insulina. O problema é que as nossas duas estrelas de hoje, a ervilha e o arroz integral, contêm principalmente fibras insolúveis. Você já se sentiu estufado e desconfortável depois de comer arroz integral? Aquela sensação não é de saciedade, é má digestão. Como eles demoram muito para serem processados no intestino, acabam não subindo o açúcar no sangue tão rápido. E embora os minerais e aminoácidos do arroz integral sejam saudáveis, o fato de ambos terem fibras que não se dissolvem causa esse desconforto constante. Com o passar dos anos, nossa digestão fica mais lenta. Então, é importante comer alimentos mais macios e fáceis de digerir, garantindo um equilíbrio entre os dois tipos de fibras. Por isso, em vez de combinar o arroz integral, que é cheio de fibras insolúveis, com a ervilha, você deve garantir que sua dieta também tenha fontes de fibras solúveis. Em primeiro lugar, o melhor alimento que eu recomendo para você comer, junto com a ervilha, são as algas marinhas, como o kombu, a nori e a wakame. Eu mencionei anteriormente que as ervilhas contêm fibras insolúveis, mas elas ainda assim têm o poder de evitar que o açúcar no sangue suba rápido demais. Agora, imagine só o que acontece se você consumir a ervilha, que já é ótima para prevenir a diabetes, junto com fibras solúveis. Isso aumenta muito a taxa de absorção de vários nutrientes e faz com que a passagem do estômago para o intestino seja bem mais lenta e eficiente. Além disso, durante esse processo, essa mistura ajuda até a remover placas de gordura e restos de colesterol acumulados nos seus vasos sanguíneos. O motivo pelo qual as ervilhas e as algas formam a combinação perfeita é que elas compensam exatamente os pontos fracos uma da outra. Recentemente, foi revelado que, embora os grãos sejam super saudáveis, comer demais pode causar efeitos colaterais devido às toxinas das plantas e ao teor muito alto de saponinas. As saponinas podem até ajudar a combater doenças se consumidas na medida certa, mas em excesso elas acabam expulsando o iodo do seu corpo. Por isso, consumir as ervilhas com iodo repõe perfeitamente os minerais do organismo. E é aí que entram as algas como a nori, a wakame e o kombu. Você já deve ter ouvido por aí que comer alga demais pode ser ruim para a tireoide, mas não precisa se preocupar com isso quando as come junto com ervilhas. Incrivelmente, as ervilhas ajudam a manter o equilíbrio perfeito de iodo no corpo. E, por outro lado, as algas regulam a quantidade de saponinas dos grãos. Isso é realmente o que chamamos de o milagre da combinação dos alimentos. Então, daqui para frente, tente comer suas ervilhas com uma folha de nori, ou, quem sabe, em uma sopa nutritiva de algas. E aqui vai mais uma dica de ouro. Ao cozinhar suas ervilhas, adicione um pedaço de alga desidratada para criar uma refeição, que é um verdadeiro tônico para a sua saúde. Em segundo lugar, a pior combinação possível para as ervilhas é o açúcar. Quando você pensa em ervilhas, não imagina logo aquele purê verdinho ou uma pasta doce e brilhante. Pois é, embora o sabor seja uma delícia, a união das ervilhas com o açúcar não traz benefício nenhum. Todo mundo já sabe que o açúcar faz mal para a saúde, não é verdade? O açúcar branco refinado dá aquele pico de glicose no sangue e aumenta a resistência à insulina, o que acaba gerando inflamações crônicas
doenças e até danos ao cérebro. Mas por que, especificamente, você não deve consumir ervilhas com açúcar? O segredo está nas saponinas, aquele componente milagroso das ervilhas que eu mencionei antes. Espera aí, as saponinas não são encontradas no ginseng? Você deve... Deve estar se perguntando. Exatamente, aquele componente incrível que combate doenças, presente no ginseng, também está nas ervilhas. As saponinas das ervilhas impedem a proliferação de células que prejudicam a saúde mais livres, que causam inflamação. Mas aqui vem o ponto crítico. Quando você consome essas ervilhas tão saudáveis com açúcar, ele simplesmente destrói todos os benefícios das saponinas. Então, não importa o quanto você coma ervilha, pensando na saúde, será inútil se houver açúcar no meio. Em vez de comer pastas de ervilha carregadas de açúcar, o ideal é aproveitar a doçura natural do próprio grão. Além disso, as saponinas estão especialmente concentradas na casca da ervilha, então faça questão de mastigar bem a casca para aproveitar todos esses benefícios. O segundo alimento que eu recomendo fortemente que você coma com ervilha é o ovo. Eu já comentei sobre a atenção mundial que invenção da demência. E essa combinação é o grande segredo por trás disso. As ervilhas contêm não apenas uma excelente proteína vegetal, mas também um componente chamado lecitina, que previne o envelhecimento do cérebro e a formação de peróxidos lipídicos que prejudicam a memória. Ou seja, ela remove a própria causa dos danos cerebrais. O mais interessante é que as ervilhas também possuem ácidos graxos ômega 3, na forma de ácido alfa-linolênico, ou ARIA, que é absorvido diretamente pelo cérebro, turbinando a memória e a concentração, o que as torna um alimento de elite para a saúde mental. Além disso, as ervilhas contêm a milagrosa colina. Espera aí, você já ouviu falar de colina antes? Nossos inscritos mais atentos devem reconhecer esse nome. Sim! A vitamina essencial para o cérebro encontrada na gema do ovo, a colina, também é abundante nas ervilhas. A colina ajuda na produção de lecitina, que compõe as membranas celulares e elimina substâncias que podem causar a demência. Além disso, ela auxilia na reparação de danos nos nervos cerebrais. Infelizmente, nosso corpo produz apenas uma pequena quantidade de colina, então é crucial consumi-la através dos alimentos. Você precisa de suplementos? Não, basta comer ervilhas com ovos. Para completar, as ervilhas são ricas em vitamina B1, que potencializa ao máximo os benefícios da colina no cérebro, aumentando ainda mais os seus efeitos. Então, daqui para frente, é uma ótima ideia combinar suas ervilhas com uma omelete bem recheada, ovos fritos ou até em uma fritada de legumes. Você pode fazer uma torta de ovo com fica uma delícia e é muito benéfico. Em terceiro lugar, a pior combinação para as ervilhas é, na verdade, para aquelas pessoas que têm rins sensíveis ou sofrem com a gota. Você ficou surpreso agora, não foi? Muita gente sabe que as ervilhas podem baixar a pressão arterial e regular o açúcar no sangue, o que normalmente é ótimo para a saúde renal. Sim, isso é verdade. Os rins filtram o sangue e eliminam os resíduos desnecessários, funcionando como o sistema de purificação do nosso corpo. As ervilhas ajudam a expulsar as toxinas e o sódio, limpando os vasos sanguíneos e, em teoria, melhorando a função renal. Estudos mostram que a proteína extraída da ervilha pode baixar a pressão em até 20% e melhorar o funcionamento dos rins em até 30%. Além disso,
Elas são ricas em antioxidantes chamados carotenos, que evitam o envelhecimento das células e fortalecem as membranas celulares. Assim, elas ajudam a renovar as células dos nossos órgãos que estão fracas ou envelhecidas, deixando-as fortes e resilientes. No entanto, para quem já está com os rins debilitados, e especialmente para quem sofre com a gota, a história muda completamente. As ervilhas têm um ponto negativo importante. Elas contêm purinas, que são substâncias perigosas para quem tem crises. Além disso, a ervilha crua contém uma toxina natural chamada glicosídeos cianogênicos. O consumo excessivo pode causar gases, dor abdominal, má digestão e uma estimulação exagerada nos rins. Espera aí. Então você precisa viver preocupado ao comer ervilhas? De jeito nenhum. Se você cozinhar bem as ervilhas, pode comer sem medo do cianeto. E das purinas. Além disso, quem tem gota pode aproveitar os benefícios das ervilhas com segurança se limitar o consumo a cerca de 40 gramas por dia, o que equivale mais ou menos a uma xícara pequena de café. Por favor, não se esqueçam disso. Por último, o alimento que eu recomendo fortemente que você consuma com a ervilha é o leite. Você pode bater as ervilhas com leite para fazer uma vitamina deliciosa ou aproveitá-los juntos em uma sopa bem cremosa. Com o passar dos anos, você com certeza já ouviu o quanto é fundamental ingerir proteína suficiente, não é? E aqui vai o ponto-chave do vídeo hoje. A combinação de ervilhas e leite é uma forma milagrosa de consumir sua cota diária de proteínas. Agora que os dias estão ficando mais quentes, talvez você sinta aquele desânimo ou até um formigamento nas mãos e pernas. Você se preocupa com a perda de massa muscular ao envelhecer ou tem medo de sofrer fraturas por causa da osteoporose. Pois saiba que a ervilha com leite é a solução perfeita. Embora as ervilhas tenham um teor de proteína um pouco menor que outros grãos, elas são excepcionalmente ricas em aminoácidos essenciais. Elas também são carregadas de vitaminas A, B, C, além de cálcio e ferro, o que faz da ervilha um suplemento completo e natural. Como eu já disse, a vitamina B1 da ervilha ativa a função cerebral, e a vitamina B5 é excelente para turbinar sua imunidade. A vitamina C garante aquele efeito antioxidante. E a vitamina A ajuda a dar a Deus a vista embaçada. Não é incrível como essas bolinhas verdes tão pequenas podem ser tão poderosas? Olhando de perto para a proteína da ervilha, a composição de aminoácidos é fascinante, especialmente a lisina. A lisina que você come junto. É exatamente por isso que você deve consumir ervilhas com leite. O leite é um alimento completo e rico em cálcio, mas sua taxa de absorção pelo corpo pode ser baixa. No entanto, quando você o consome com ervilhas, o cálcio do leite é absorvido com muito mais eficiência pelo seu organismo. Além disso, a ervilha complementa perfeitamente as vitaminas que faltam no leite, criando uma dieta equilibrada. Portanto, unir leite e ervilha garante uma ingestão robusta de cálcio, eliminando preocupações com a osteoporose e enchendo seus músculos com proteína de alta qualidade. Essa combinação também combate inflamações nos vasos sanguíneos, sendo uma dupla excelente contra a artrite e as dores nevrálgicas. Até agora, exploramos as 3 piores e as 3 melhores combinações de alimentos com as ervilhas. Então, vamos resumir tudo uma última vez para você não esquecer. Primeiro, em vez de misturar ervilhas com arroz integral, o ideal é consumi-las com algas marinhas, como nori, wakame ou kombu. Em vez de comer aquelas pastas de ervilha cheias de açúcar,
É muito mais saudável combiná-las com ovos. E para quem tem rins sensíveis ou sofre com a gota, por favor, tenha cautela e considere sempre a excelente parceria das ervilhas com o leite. Esse pequeno mas poderoso superalimento verde, quando preparado do jeito certo e com os acompanhamentos ideais, pode transformar a sua saúde de forma impressionante. Muito obrigado por dedicar esse tempo para cuidar de você comigo. Se este vídeo foi útil, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. Além disso, compartilhe este conhecimento com sua família e com seus amigos queridos. Eu estarei sempre aqui torcendo pela sua saúde e pela sua felicidade. Aqui foi o Dr. Coucou. Muito obrigado e até a próxima.